Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas saiba que ela chegará no momento certo, na hora exata que o Senhor separou para poder estar palestrando contigo. Se essa mensagem chegou até você, não saia daí, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, porque para Deus não é acaso, não há coincidência, não há destino, para Deus há Deus. Você entende? Muitas das pessoas pensam no acaso, a falar foi destino. Não existe destino, existe Deus. Deus fez todas as coisas, Ele prepara todas as coisas e todas as circunstâncias. Então, se você está de frente a este vídeo, Deus preparou a circunstância para que você ouvisse a palavra dele, em nome de Jesus. Amém? Eu já quero chegar profetizando na sua vida. Eu quero profetizar que tudo que foi embora, tudo que águas levaram, sabe? Como se fosse um dilúvio na sua vida que vem arrastando tudo, vai ser trago de volta. Tudo que foi embora vai voltar. A felicidade que foi embora vai voltar. O casamento que foi embora vai voltar. A saúde que foi embora vai voltar. A família que foi embora vai voltar. As finanças que foi embora vai voltar. Tudo vai voltar em nome de Jesus. Amém? Me perdoe, irmãos. Eu tô com minha alergia, né? Essa semana é a semana que só Jesus. Mas mesmo assim vamos fazer a obra para honra e glória do Senhor Jesus. Então, se eu tossir, se eu espirrar, se eu parar para beber água, eu já te peço perdão em nome de Jesus. Tenha paciência comigo. Então, vamos lá. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus. A oração abre os céus. E eu gosto sempre de estar orando antes de começar qualquer live em nome de Jesus. Para que o Espírito Santo possa palestrar no meu coração e no seu coração. Porque toda vez que um pregador prega, você pode ter certeza que Deus está falando com o pregador primeiro. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, palavra, obra, pensamento, perdão por tudo que temos feito que não provém de ti. Toma a nossa vida em tuas mãos, repreenda todo mal, todo laço, todo embaraço, toda cilada de Satanás, todo espírito da morte seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, abre os céus a nosso favor, desfaz todo o principado e toda a potestade da região celestial em nome de Jesus acima da nossa cabeça. Senhor Jesus, para que nossa oração suba ao trono da graça, como um doce suave perfume em suas narinas, para que tu possa nos ouvir. Senhor, tu venha nos diminuir para que nós possamos crescer. Senhor, para que as pessoas possam olhar para nós e não nos enxergar, mas enxergar o teu Espírito Santo em nós. Toma nossa casa em tuas mãos, toma os nossos casamentos, os nossos filhos, Senhor Jesus, as nossas finanças. Pai amado e Pai querido, toma este ano que se inicia, comecinho de ano. Senhor, eu profetizo que vai ser um ano abençoado, um ano de conquista, um ano de glória, Senhor, para o teu povo. Senhor, toma esse vírus em tuas mãos. Senhor, nos esconda na fenda da rocha, para que não adoecemos. Esconda a nossa família. Ah, papai, toma a nossa vida em tuas mãos, toma o nosso ministério, Senhor. Toma, Senhor, cada área da nossa vida eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque somos pequenos, somos pó, mas somos teus filhos e necessitamos ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, nesse dia de hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido e minha querida. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu já quero pedir para você já deixar o seu likezinho, que toda vez que você deixa o seu like, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou nesse tempo para evangelizar, para pregar e levantou você para evangelizar. Então pega na minha mão, compartilha o vídeo pelo menos com 3 pessoas, compartilha se você faz parte de algum grupo, compartilha no grupo, porque talvez esteja uma pessoa ali precisando da palavra de Deus e você que vai ser canal de bênção, não vai ser eu, não vai ser você que vai ser canal de bênção na vida dessa pessoa. Deixa Deus te usar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho para você receber notificação. Nós colocamos vídeo de segunda a quinta, às vezes entra vídeo sexta, sábado, mas o certo é de segunda a quinta, porque como eu já expliquei aqui, eu trabalho os finais de semana, eu trabalho durante a semana também, mas o final de semana é quando eu trabalho mais, então às vezes eu não consigo fazer vídeo.
né? Então já te peço em nome de Jesus, já se inscreva aí, tem a página no Facebook também, que vamos começar a fazer vídeos ao vivo lá a partir de janeiro, a partir desse mês, a partir desse mês de janeiro, em nome de Jesus, tá bom? Então venha fazer parte do meu ministério, venha fazer parte nessa família, e o mais importante desse recadinho que eu entreguei aqui, é se você tiver alguém enfermo dentro da sua casa, coloca o nomezinho aí dessa pessoa, para que eu possa estar orando, porque é um propósito meu com Deus. Eu tenho um caderno de oração que eu oro pelos enfermos, então deixa eu ser canal de bênção para você. Se tiver alguém enfermo dentro da sua casa, no meio da sua parentela, coloca o nomezinho aí em nome de Jesus. Se tiver alguém com depressão também, coloca o nomezinho aí que eu quero estar orando. Você só coloca assim que é depressão, coloca entre parênteses, tá? O nome da pessoa e coloca depressão, porque para depressão eu faço uma oração diferente, tá bom? Então, só para me saber. Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 7, em nome de Jesus. Vou beber um golinho de água aqui. Gênesis 7, já vai abrindo já a sua Bíblia. O título é o Dilúvio. Amém? A partir do versículo 17. Então, é Gênesis 7, a partir do versículo 17. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca flutuava sobre a água. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e todos os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras e de todo réptil que se arrastava sobre a terra, e todo homem. Todo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus. Foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele. Estava na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e as chuvas dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. Ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, passados 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma passagem bem conhecida que fala sobre o dilúvio, fala quando Deus fala com Noé e dá instrução para Noé que ia haver um grande dilúvio na terra. Essa época que não tinha chovido na terra, eles não sabiam que era chuva, né? E Deus falou com Noé que ia derramar águas e abrir as comportas do céu. E mandou Noé construir uma arca, né? E entrar ele e a família dele. E no meio da construção, né, de tudo que Deus falou para Moisés fazer, ele fez os côvados direitinho, com a metragem, tudo conforme Deus falou, né, Noé fez. E nesse meio tempo, Noé ia pregando a palavra de Deus, ia falando para o povo se arrepender, ia falando para o povo que Deus tinha falado para ele. Muitos acharam Noé maluco, muitos acharam que Noé estava doido, né? E não deram atenção para Noé. E quando Deus mandou Noé entrar na arca, presta bem atenção, Deus manda Noé entrar e Deus fecha a arca.
E assim que foi comigo e com você esse ano de 2020 que passou, não foi? Deus mandou eu e você entrar para dentro de casa e fechar as portas por causa da Covid, né? Deus me deu essa palavra, eu estava lendo essa palavra e Deus estava palestrando comigo. Que é assim que Deus fez conosco. Deus mandou nós entrarmos e fecharmos a porta, só que a arca quem fechou foi Deus. E na nossa casa quem fechou a porta foi nós. Que Deus falou para Noé que ia acontecer um grande dilúvio e ninguém acreditou. E no meio desse vírus todo, no meio da Covid, quantos de nós não acreditou no vírus? Quantos de nós brincou com o vírus, né? Não acreditou que era um vírus mortal. Na minha família aconteceu isso, né? Pessoas na minha família não acreditaram. Me chamaram até de doida, porque como eu fui da área da saúde, quando começou a sair tudo, eu realmente fechei a porta da minha casa. Eu realmente fiz o que Deus colocou no meu coração para fazer, né? E me confinei junto com a minha família. E parei de ir para a casa do Senhor, né? Falei com a minha bispa, parei de ir para a casa de Deus. Foi quando Deus palestrou comigo, eu comecei a pregar no canal, né? Eu só parei de ir para a casa de Deus, mas a obra eu não parei, porque eu continuei fazendo a obra. Foi assim que surgiu o canal. Foi no meio dessa pandemia e assim Deus fez conosco, né? E nós fechamos a porta da nossa casa e as águas subiram, né? A gente viu as águas subir. As águas que eu estou falando foi as águas de tormento, foi as águas de tribulação, foi as águas de necessidade, porque vimos a nossa direita, vimos a nossa esquerda, os vizinhos passando necessidade. Quantas pessoas não tinham nem o que comer em casa quando fechou tudo? Quantas pessoas não tinham o que comer em casa? E quantas pessoas desceram à sepultura no meio do vírus, ou mesmo sem pegar o vírus? Quantas pessoas morreram nesse ano que se passou, né? Foram águas amargas que eu e você passamos. Foram tempos turbulentos que eu e você passamos. E assim foi Noé. Ninguém acreditou quando Noé começou a pregar que as águas iam subir. Ninguém acreditou quando Noé estava pregando que tudo isso ia acontecer, né? E da mesma forma, ninguém acreditou, como muitas pessoas ainda não acreditam no vírus, né? Muitas pessoas ainda não acreditam que é um vírus mortal, que é um vírus que realmente desce à sepultura, né? Às vezes você é assintomático, mas você leva o vírus para dentro da sua casa. E uma pessoa, um ente querido que está dentro da sua casa não é assintomático. Uma pessoa que está dentro da sua casa vai descer à sepultura por uma imprudência sua. E naquele grande dia o Senhor vai cobrar o sangue das suas mãos, porque foi você que levou o vírus para dentro da sua casa, porque você sabia tudo o que você tinha que fazer. Você sabia que você não podia ir para certos lugares, não é? E quantos de nós, né, continuam tendo as suas vidas, né, continuam indo para a balada, continuam fazendo as coisas. Eu não estou falando nem de trabalho, porque trabalho temos que trabalhar, eu trabalho também. Eu sigo todos os protocolos, mas trabalho. Você está entendendo? E eu estou falando de pessoas que seguem a vida normal. Você tá entendendo? Que continuam nos bares, continuam saindo, continuam para baladas. Há pouco tempo teve uma balada aqui perto da minha casa que juntou mais de 3.000 jovens, todo mundo sem máscara. Você tá entendendo? É disso que eu tô falando. Não tô falando de você e de mim que saímos para trabalhar, né? Eu saio para a igreja, faço a obra do Senhor. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de imprudências, né? Por você convidar o vírus para entrar dentro da sua casa, porque você foi para uma balada, porque você não podia deixar de ir, né? Você não podia deixar de beber aquele dia, você não podia deixar de falar com seu amigo aquele dia. E quantos de nós abrimos a porta da nossa casa sem saber por onde aquela pessoa andou, sem saber onde os caminhos que aquela pessoa passou? Talvez aquela pessoa numa noite anterior foi para algum lugar que tinha alguém contaminado e a pessoa está contaminada e não sabe que está contaminada. Você entende? Então, quantas águas subiu nesse 2020? Quantas pessoas passaram por necessidade? Quantos de nós desceram à sepultura? Quantas famílias estão chorando? A palavra de Deus fala aqui que as águas subiram, né, como eu li para você, e não restou vida na terra. E nesse ano de 2020 que se passou, nós vimos as águas subirem, né? Nós vimos pessoas
partindo, sabe? Umas pro braço do Senhor, outras indo dormir no Hades, mas nós vimos teve pessoas que não deu tempo nem de se despedir. Você tá entendendo? Que não morreu só de Covid, morreu de outras coisas. Então eu e você vimos águas torrente, águas de amargura, águas de lágrima, águas de tormento, águas de sofridão invadindo a minha vida e a sua vida, né? E a palavra de Deus fala aqui que não restou nenhum vivente, não restou ninguém. Mas a família de Noé estava guardado dentro da arca, né? Então Deus tem guardado a minha casa, a sua casa dentro da arca. Deus tem guardado a minha vida e a sua vida na fenda da rocha. Se você está de frente a esta mensagem, é porque talvez ou você já pegou o vírus, ou você está mesmo com outra doença, um câncer, uma AIDS, mas você ainda está na fenda da rocha. Sabe por quê? Porque você não desceu à sepultura. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, que na vida tereis aflição. Não é? Deus não falou para mim e para você que iríamos viver de abundância o tempo inteiro. Fala que nós passaríamos por aflições. Mas a palavra também fala, tem de bom ânimo. Jesus fala, eu venci o mundo, né? Se Jesus Cristo venceu, nós vamos vencer também. Então, se você está passando pelo vale da sombra da morte, se você está passando agora num leito, ou se tem algum parente seu num leito de um hospital, está passando por um vale, tenha calma. Porque a palavra de Deus fala que nós passaríamos por aflições. Você está entendendo? Mas o versículo em Salmo 91 fala assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu escrevi esse versículo na tábua do meu coração, porque eu sei que pode cair 1000 na minha direita, 10.000 na minha esquerda, mas eu não vou ser atingida, porque eu escrevi na tábua do meu coração, eu recebi esse versículo para minha vida, eu tomei posse, né? E aqui fala que as águas subiram e Noé estava guardado dentro da arca. Eu imagino tudo que passou na cabeça de Noé, né? Eu conjecturo que Noé deve ter pensado, nossa, eu preguei tanto, eu falei tanto para aquela pessoa, eu falei do amor de Cristo e não me deu atenção. E quantos de nós pregamos o evangelho, falamos até mesmo dentro da nossa casa, né? Do amor de Cristo, falamos do amor de Jesus e a pessoa parece que tem ouvido de mercador, como dizia minha falecida mãe, sabe? Parece que não te escuta, parece que você fala ao vento, parece que você fala para a parede, porque você já pregou, você já falou e a pessoa não te escuta. Eu conjecturo que Noé agora estava falando isso, ele estava lembrando agora na arca, no meio do dilúvio, de tudo aquilo que ele falou, que ia acontecer e ninguém acreditou. Talvez no meio da sua família esteja assim. Você falou, você pregou e a pessoa não acreditou e desceu à sepultura. Não ouviu a voz do Senhor Jesus e desceu à sepultura. Mas a palavra de Deus fala que eu e você não podemos desistir. Temos que continuar pregando, temos que continuar falando, não podemos desistir. E o primeiro lugar que nós temos que ganhar para Jesus é a minha e a sua casa. É a nossa casa que nós temos que ganhar primeiro. É o primeiro lugar que nós temos que ganhar para Jesus. Então não canse de falar. Não canse de falar para o seu marido, para o seu filho, porque Noé entrou com a família dele. A família dele podia muito bem não acreditar nele, do mesmo jeito que o povo não acreditou. Mas a família de Noé parou e ouviu Noé, porque Noé não se cansou de falar. Você está entendendo? Então não se canse de falar, não se canse de pregar, porque Deus tem uma história nova para sua família. Deus tem uma história nova para o seu marido, para o seu filho. Aí você fala assim, mas missionário, eu falo há tantos anos aqui na minha casa, mas o meu filho não me escuta. Eu falo há tanto tempo, mas o meu filho faz ouvido de mercador. Minha querida, não desista do seu filho. Sabe, lembra da passagem do filho pródigo? Que pediu os seus bens, o pai deu e o filho foi para o mundo, gastou tudo e voltou. Eu quero dizer para você que mesmo que teu filho esteja passeando no mundo, ele vai voltar para o Senhor Jesus, porque Deus aperta, mas não enforca. Deus foi lá e apertou o filho pródigo, ele perdeu tudo. Aí você fala assim, mas ele perdeu porque ele quis.
Ele perdeu porque Deus permitiu que ele perdesse. Porque não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então o filho pródigo perdeu porque Deus permitiu que ele perdesse. Ele não perdeu porque ele quis, porque se independência, quem quer perder as coisas? Ninguém quer perder. O filho pródigo perdeu porque foi permissão de Deus. Era um tratar de Deus. Ele perdeu tudo e foi comer comida de porcos. Você está entendendo? E quantos de nossos filhos, quantos de nossos maridos, a gente olha e da nossa parentela a gente olha e a gente está vendo que está comendo bolota dos porcos. A gente está vendo que está comendo a bolota, o que Satanás dá para ele. Porque o que Satanás está dando para ele, ele está achando que é banquete, mas ele está comendo comida de porcos. Então, cabe a mim, cabe a você. O Senhor levantou eu e você como Noé, para evangelizar dentro da nossa casa, para que eu e você possamos entrar dentro da arca do Senhor Jesus. Porque aqui fala que Deus fechou a arca, ainda a arca está aberta, porque nós estamos aqui, mas vai chegar uma hora que Jesus Cristo vai levar a igreja, o Espírito Santo vai subir como um imã e vai puxar a igreja, né? E Jesus Cristo vai lacrar a porta. Então, enquanto a porta está aberta, cabe a mim e a você conduzir a nossa família para a porta estreita, porque a porta larga é a porta de Satanás, a porta larga é a porta da bebedeira, a porta da prostituição, a porta de adoração a Deus, a porta da mentira, a porta da lascívia, a porta da fornicação e tantos outros pecados. Você está entendendo? Mas a porta estreita, para entrar na porta estreita com sacrifício, para entrar na porta estreita é veste lavada no sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Porque Deus não deixa ninguém entrar de qualquer jeito. Eu não sei qual é o pecado que está te acompanhando, sabe? Eu não sei o que tem prendido você a este mundo. Quais são as coisas? Se é a bebida, se é a fornicação, se é a contravenção, se é a jogatina, eu não sei. Mas Deus me trouxe hoje aqui para falar para você que é tempo de você largar tudo isso. É tempo de você largar, porque Deus tem um propósito com você. Você está entendendo? Preste bem atenção. Pedro fala assim, que devemos nos limpar. Devemos nos purificar para descermos as águas. Então, se você quer se purificar, se você quer descer as águas, você tem que se purificar. Você está entendendo? Se você quer firmar a tua vida na presença do Senhor Jesus, você tem que se purificar. Porque de qualquer jeito, como é que você vai descer as águas batismal? Como é que você vai se batizar? Você está entendendo? Porque a palavra de Deus fala assim, ó, quem está em pecado, peque mais. E quem está em santidade, santifique mais. Então, se você quer uma vida de santidade, você tem que se santificar mais. Então, você tem que ir lá e fechar todas as brechas que estavam abertas. Tudo que foi aberto, tudo que dá legalidade para Satanás entrar e fazer várias coisas dentro da sua casa. Você está entendendo? Eu não sei se é uma traição, porque quando você está traindo, quanto mais você trai, mais Satanás dá vontade, coloca no teu coração vontade de trair. Quando você mente, mais Satanás coloca desejo de mentir, que chega a ser aquele mentiroso compulsivo. Você tá entendendo? Quando a pessoa começa a beber, ela tem vontade de beber mais. Quando ela se entrega ao vício, quanto mais ela se entrega, mais Satanás coloca vício no caminho dela. Você tá entendendo? Então Deus me trouxe hoje aqui para falar para você que ainda a porta está aberta. E eu e você somos como Noé. A nossa função é de falar do amor de Cristo dentro da nossa casa. 2021 é um ano de restauração, é um ano de Deus levantar a minha casa e a sua casa. É um ano que você vai botar a mão no seu coração e falar como Caleb, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você está entendendo? É um ano que nós vamos bater no peito e falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É o ano que seu esposo vai largar tudo e servir ao Senhor. É o ano que seu filho vai largar a prostituição, vai largar as drogas, largar todo o pecado e servir ao Senhor. É o ano que Deus vai fazer um diferencial na sua parentela.
Porque aqui a palavra de Deus fala que quando as águas inundaram, né, fala que abriu-se o abismo. Quer dizer que águas caíam do céu e águas minavam da terra. Porque eram muitas águas ao ponto da arca começar a flutuar, a ponto de tapar as montanhas. Naquela época as montanhas não eram tão grandes quanto são hoje. Você está entendendo? Mas a palavra de Deus fala que elas cobriram a montanha. Você está entendendo? De tantas águas. Eu não sei qual é o tamanho do dilúvio que está na sua vida. Qual é o tamanho do rio que se formou de lágrimas que saíram dos seus olhos em 2021. Perdão, em 2020. Talvez você perdeu alguém na sua casa, alguém no meio da sua parentela. Talvez você tenha perdido uma porta de emprego. Talvez você tenha perdido um casamento, um relacionamento, um noivado. Talvez você tenha perdido toda a sua saúde. Talvez agora você esteja olhando para esse vídeo falando: Senhor, eu perdi tudo em 2020. Foi como as águas de Noé que levou tudo. O que estava vivo foi morto e não ficou nada, Senhor. E agora estou eu aqui sozinho dentro da arca. Talvez agora você olhe e se sinta só, se sinta uma solidão, se sinta até oprimido e com depressão. Porque 2020 talvez você tenha perdido tantas coisas, tantas pessoas. Talvez tantas pessoas foram embora no meio de um dilúvio. Talvez 2020, quando entrou no começo do ano, já veio com águas e correntes fortes, foi levando tudo que era teu. Foi levando todo o teu familiar, como as águas aqui do dilúvio, foi levando tudo e matando tudo pela frente. Talvez você esteja agora sem nada e sem ninguém. Mas eu quero dizer para você que há um Deus que não deixa você só um minuto da sua vida. Há um Deus que no meio desse dilúvio nunca te abandonou. Há um Deus que no meio de água, no meio de lágrima, no meio de desespero, nunca te abandonou. Você está entendendo? Porque se Deus tivesse te abandonado, você teria descido à sepultura. O Senhor Jesus já tinha falado: acabou o seu tempo. Se você está de frente a esse vídeo é porque algo Deus tem ainda na sua vida. E a palavra de Deus fala que soprou um vento veemente. Você está entendendo? E as águas começaram a baixar. Os cientistas falam que provavelmente houve uma tsunami, e as placas tectônicas, né, se romperam e as águas entraram por dentro da terra. Você está entendendo? Mas passou um vento veemente antes das águas abaixarem. Antes das coisas melhorarem, você já notou que sempre passa um vento veemente que tira tudo do lugar? Igual quando o povo estava de frente ao Mar Vermelho, né? A palavra de Deus fala que eles começaram a imprensar Moisés e falar: Moisés, olha, nós estamos aqui e a água está bem na nossa frente, agora Faraó vem atrás, o que nós vamos fazer, né? E Moisés toca com o cajado e as águas se abrem na hora? Não. Demorou uma noite inteira, porque soprou um vento veemente e Deus abriu as águas. Eu quero dizer para você que às vezes os ventos veementes que Deus manda na nossa vida coloca tudo fora do lugar, que a gente fica sem entender, sabe? A gente fica sem entender porque fulano foi embora, sabe? Por que aconteceu? Às vezes Deus está tirando para poder tratar dele lá fora, fora da tua casa. Você tá entendendo? Você às vezes não entende porque foi mandado embora daquele trabalho. Às vezes você foi mandado embora daquele trabalho porque tem uma porta melhor que Deus vai abrir. Às vezes vem um vento veemente que tira tudo que estava organizado, sabe? Tudo que estava no seu devido lugar, tira e coloca fora do lugar, mas é para uma coisa melhor, porque quando sopra vento veemente, Deus abre mar. Quando sopra vento veemente, as águas entram dentro da terra, e a palavra fala que a arca desceu. A arca foi descendo.
E Noé abriu as janelas. Noé não tinha aberto as janelas da arca ainda. Significa que havia temporais, né? Significa que as ondas eram altas. Significa que ele estava no meio da tempestade. Você tá entendendo? E no meio da tempestade não é pra gente ficar abrindo a guarda para ninguém. No meio da tempestade é pra gente descer a casa do olheiro e olhar e orar mais e buscar mais ao Senhor. E é assim que Noé fez. E quando as águas começaram a baixar, Noé abriu as janelas da arca. E soltou o corvo primeiro, depois ele soltou a pomba, e até que uma pomba veio com um galinho, com um ramo, que simbolizava que as águas estavam abaixando. Eu quero dizer para você que 2021, toda lágrima, todo rio, toda onda que levou tudo que você tinha. 2021 é ano das águas abaixarem. 2021 é ano de vento veemente abaixar toda a água, sabe? E tudo que deu errado em 2020, tudo que não aconteceu em 2020, acontecerá em 2021. Tudo que Satanás levou de você, toda a conquista que você achou que ia conseguir em 2020, não conseguiu. O Senhor Jesus fará em 2021. Deus me trouxe hoje aqui para falar para você que as águas estão abaixando e que a sua arca vai descer e você vai sair fora da arca e você vai cantar só o Senhor é Deus, como Miriam cantou, porque há águas abaixando hoje no meio do seu dilúvio, há águas saradoras que estão sarando a tua alma, você que não tinha mais jeito, você que largou tudo, você que já estava totalmente desesperada. Há um rio de água viva que vai entrar no teu coração e mudar a tua história, mudar a história da tua família. Deus me trouxe hoje aqui para falar para você que 2021 é ano de conversão na sua casa. Toma posse, coloca aí nos comentários, 2021 é ano de conversão dentro da minha casa. 2021 é ano de conversão dentro da minha casa. 2021 é ano de conversão dentro da minha casa. E você vai sair da arca e vai cantar o hino da vitória, do mesmo jeito que Noé cantou. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, toma essa pessoa em tuas mãos. Senhor, eu te peço que as águas sejam abaixadas, Senhor, para que essa pessoa entre, Senhor, o 2021, Senhor, com águas cristalinas, Senhor, que a porta da arca dela seja aberta e que tudo que 2020, Senhor, ela não conseguiu, que ela possa conseguir em 2021. Uma porta de emprego, um casamento restaurado, uma saúde restaurada, uma vida renovada, que haja libertação e salvação dentro da casa dela, uma finança restaurada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. E nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Que haja, Senhor Jesus, que haja, Senhor, vitória na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido e minha querida. Compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e um ano de 2020 com águas rasas, sabe? Com a porta da arca se abrindo e você conquistando coisas grandes, cantando o hino da vitória como o povo cantou quando o mar se abriu, em nome de Jesus.